Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga que já preparou o ambiente antecipadamente para nos receber. Eles nos envolvem com as suas luzes de amor, com as boas energias, com as boas vibrações, que tanto bem fazem para o nosso coração e para a nossa alma. Temos certeza que Jesus se faz presente em cada um desses momentos, pois Ele nos disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, aí Ele estaria presente. Tenho certeza que está presente entre nós. Com certeza, estendendo a sua mão amiga, o seu sorriso largo, e nos convidando a uma reflexão. Que essa reflexão possa vir de encontro às nossas necessidades e venha como mais uma luz dentro dos nossos corações. Que eu possa ter entendimento adequado e sintonizar adequadamente com a espiritualidade amiga para transmitir da melhor forma aquilo que vamos conversar. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento, no propósito de aprender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendermos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Hoje, o convite do Emmanuel é para nós conversarmos sobre o objetivo da fé. Todos nós, eu tenho a impressão que já fizemos vários questionamentos sobre a nossa fé, né? Se a gente tem fé suficiente para quando estiver passando por um momento de dor e de sofrimento, que às vezes a gente vê outras pessoas passando por algumas provações tão difíceis e a gente se questiona, né? Será que eu teria fé suficiente para passar por essa jornada? Ou às vezes, mesmo quando estamos passando por um problema grave, e que às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas eu, por exemplo, quando eu estou muito preocupada com alguma coisa, eu não consigo nem rezar. Eu sou obrigada a cantar orando, porque a música me traz um pouco mais de sintonia, porque eu tenho dificuldade até de entrar em sintonia, e aí eu falo assim, meu Deus, que tamanho é essa minha fé? E é algo que a gente está sempre se questionando, né? A gente sempre se pergunta se a gente vai ter paciência, tolerância, resignação, humildade, quando a gente estiver passando por esses tormentos todos, né? Enfim, a gente pergunta, qual que é o tamanho da minha fé? A gente vive se questionando isso, né? Qual é o tamanho da minha fé? E o Emmanuel, no texto de hoje, traz ainda mais um questionamento. Ele pergunta assim, qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Porque quantas vezes também a gente não está em casa e fala assim, hoje é dia de centro. Nossa, mas eu estou tão cansada, né? Acho que eu não vou não, acho que eu vou deitar aqui, vou ficar aqui deitada um pouquinho. Preciso descansar, eu estou muito exausta. Não, mas eu já fui domingo. Vou ir na quarta-feira de novo? Eu já assisti a palestra, eu já vi. Apesar de, às vezes, nós termos compromissos, né? De ajudar na sala de passe, de ajudar nas vibrações, de ajudar na recepção. E a gente vai colocando desculpas, né? E será que a gente está se questionando de qual é a finalidade desse esforço que nós fazemos? Porque parece um esforço naquele momento, mas quão gratificante não é na maioria das vezes. Quantas informações boas a gente não recebe e a gente não desperta em algum momento nessas situações. E ele diz que raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem o espírito de comercialismo inferior, com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Então, não, eu vou ir, porque apesar de eu estar cansada, se eu não for,
com certeza vai acontecer. Então, a gente vê na maioria das vezes como um benefício que a gente está recebendo. Então, qual é a finalidade? É encontrar o reino dos céus. Então, eu me dedico meio que na obrigação para essa finalidade, não necessariamente para a minha mudança interior e para as coisas que a gente tem que modificar. E é fato que a nossa fé, ela é uma fé muitas vezes interesseira, porque quantas vezes a gente não pede? Quantas vezes a gente agradece? Né? A gente tem o hábito, normalmente, de pedir. Quando você deita na cama de noite para rezar, você reza uma Ave Maria, você leva o pensamento. Qual que é as primeiras coisas que vêm? Então, vamos pedir por fulano que está doente, por Beltrano que está com dificuldade financeira, por ciclano que está com não sei o que. A gente pede, ora e dorme. Né? Aí, tudo aquilo que a gente pediu ajudaram, ampararam, fizeram. A gente lembrou de agradecer depois? A gente agradeceu por estarmos ali, por podermos estar pedindo pelo outro, né? A gente tem que agradecer todo dia pela vida, por levantar, por andar, pela chuva que a gente vê caindo, pelo sol. Quantas bênçãos a gente não tem na nossa vida e a gente só lembra de orar pedindo. Na maioria das vezes a gente não agradece. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem essa relação momentânea com a fé, não é? Ela é uma relação que ela é momentânea. Então a gente faz promessas para coisas específicas. Nós já não fazemos mais, mas quantas religiões, né, não fazem promessas que vai ir a pé até Aparecida se tal coisa. É claramente uma tentativa de trocar a minha fé por um benefício, não é? Então, eu vou ir caminhando se eu eventualmente alcançar. Quer dizer, se não alcançar, você não vai ir caminhando, você não vai testar a sua fé, né? Isso não significa que quando nós fazemos esses pedidos, nós não somos atendidos. Nós seremos atendidos. Porque tudo que a gente pedir com fé, nós obteremos. Foi Jesus que disse isso. Tudo que nós pedirmos em oração e com fé, nós seremos atendidos. Às vezes, não somos atendidos do jeito que nós queríamos, porque a solução para aquele problema, ela tem uma outra continuidade, um outro propósito, outra finalidade. Então, nem sempre aquele atender vem do jeito que nós solicitamos, porque não deve ser daquela forma, mas nós seremos atendidos. Se nós pedirmos com fé, nós seremos atendidos sempre. Isso é fato. Mas pulei uma folha. Eu esqueci o meu... Não é que eu pulei, não, está no verso. No entanto, apesar das nossas solicitações serem atendidas, nós não nos comprometemos com mudanças para que aquele fato não aconteça novamente, né? Então, o que Jesus fazia quando ele curava alguém? Ele fala, a tua fé te curou, segue e não peques mais. Por quê? Não é só alcançar pela fé o milagre da cura, da bênção, da resolução do problema, mas é uma mudança interior para que a gente deixe de sofrer novamente outras coisas, né? E isso é muito difícil, né? Normalmente a gente tem uma dificuldade de mudar, de ter novos pensamentos e novas atitudes. Uma coisa que a gente não pode deixar de pensar é que a maioria dos problemas que nós passamos são consequências de atos e atitudes, ou comportamentos, ou procedimentos dessa existência. 80% das nossas dores são decorrentes da existência que nós estamos vivendo. Nós vamos carregar uns 20% de karma, 20% eu ainda estou falando muito, tá? Para a próxima existência, de erros que cometemos agora e que a gente não passa pela provação dele ou pelo transtorno que ele eventualmente vai nos trazer. A maioria dos problemas somos nós que criamos aqui e agora. A gente está criando os problemas agora. Um exemplo, um fumante
que chega numa determinada idade, adquire um câncer de pulmão. Ele poderia, eventualmente, ter evitado esse câncer se não tivesse fumado, ou se tivesse parado de fumar antes. Mas a mudança desse comportamento é muito difícil. Por mais que a pessoa saiba que aquilo está fazendo mal para ela, ela continua. E o resultado vem nessa existência mesmo. Quando a pessoa tem condições de enfrentar aquela dor naquele momento. Aí, se ele é um fumante e ele não tem condições de enfrentar um câncer naquela existência, ele vai para a próxima existência e aí ele vai ter um problema futuro. Tá? Mas 80% dos problemas são aqui e agora. E aí, o Emmanuel questiona. O que o Emmanuel questiona? Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Quer dizer, a crença e a fé é só para eu pedir pelas coisas que estão à nossa volta, que são soluções imediatas? É essa a finalidade da fé? E ele mesmo dá a resposta. O objetivo da fé constitui a salvação. Aqui se reporta a boa nova por excelência. Salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Então, a fé é que vai nos auxiliar a essa iluminação através dos obstáculos que eventualmente nós temos que passar. Essas dores, esse sofrimento, essas necessidades materiais imediatas. E aí, então, fui fazer uma pequena meditação, né, para tentar organizar essas ideias daquilo que o Emmanuel estava falando para a gente. E aí ficou muito claro para mim algumas coisas que nós já vimos e já falamos várias vezes, mas a gente vai dar uma resumida. Então, a primeira coisa que a gente identifica na conversa com o Emmanuel, a dor faz despertar a nossa fé e nos aproxima dos ensinamentos de Jesus, não é? Eu estou com dor, eu estou sofrendo, eu estou com problemas, eu naturalmente vou me conectar com a espiritualidade, vou pedir ajuda, mas aquela dor promove essa aproximação com a fé. Se a gente está numa vida muito tranquila, sem dor, sem problema, sem sofrimento, aí a gente fala assim, não vou lá no centro hoje não. Ou eu não vou lá na igreja hoje, não. Está tudo bem, está tudo normal, não estou precisando de nada, não preciso tomar passe. Se a gente não está bem, a gente fala assim, não, eu vou, estou precisando de um passe hoje porque eu estou me sentindo mal. E quando a gente está bem? Aí a gente, eventualmente, não faz nada. Então, a dor, ela desperta a nossa fé. Eu assisti ontem a reportagem do Esporte Espetacular de manhã, falando sobre a fé dos atletas. Alguém assistiu? Maravilhoso. Se tiverem a oportunidade de buscar na internet, passou no Esporte Espetacular da manhã, foi logo bem no finzinho do programa. E aí, quem faz essa reportagem vai ser uma série, são três episódios, ontem foi o primeiro episódio, e vai ter mais 2 episódios, foi o Fernando Fernandes, aquele atleta, né, que sofreu, na verdade ele era um BBB, e ele começa, primeiro momento, ele começa contando a história dele. E ele era BBB, era manequim, né? Não é manequim, como é que fala? Modelo, estou aqui tentando lembrar o nome. Era modelo e tinha uma vida super agitada naquela situação toda, voltando para casa um dia, ele sofre um acidente e fica paraplégico. Para ele foi como se o mundo tivesse naquele momento desmoronado, né? Porque ele estava vivendo a glória daquele momento, né? Tinha acabado de sair do BBB, estava com um monte de contrato, com um monte de coisa, e de repente tudo vira uma reviravolta na vida dele. E ele então fala que ele começou a despertar a fé dele depois disso tudo. Então ele começou a compreender que ele podia mudar e que era possível ele reconstruir a vida dele. E aí, com fé, ele foi
iniciando novas coisas, novos projetos, uma nova atividade, e está lá, na cadeira de roda, e trazendo para nós, através... Eu fiquei até emocionada de ver, porque eu falei, olha, que maravilha, né? Ele recebeu uma bênção enorme, continuava vivo. Ele via aquilo como uma segunda chance na vida dele. E aí ele compreendeu que ele tinha que fazer mais do que simplesmente... Ele tinha que renovar a existência dele, ele tinha que se salvar individualmente como criatura. Então, com fé, ele foi fazendo o caminho, fazendo a trajetória dele, e é um exemplo hoje, né? A gente olha e você fala, meu Deus, que exemplo de vida, de superação. E aí, ele então começa a transmitir isso para outras pessoas. Então, fazer um programa falando da fé dos atletas e trazer, ele vai trazer, trouxe já uma outra atleta ontem e vai trazer. Essa outra atleta de ontem teve um problema cardíaco logo de pequena e ela não podia fazer absolutamente nada. E aí, depois de adulta, ela conseguiu um transplante de coração e aí fez o transplante e aí foi para... o que ela pedia do momento do transplante era um coração de atleta, porque elas tinham um desejo de praticar esporte, e aí já foi campeã de triatleta dos transplantados, foi sensacional também o que aconteceu com ela. Mas o importante é assim, a gente vê que a dor fez o quê? Movimentou essas pessoas para um despertar, para uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude que acabou contribuindo para que eles superassem a dor que eventualmente estava passando. Segunda coisa que me veio à mente. Quando a fé promove em nós mudança de atitude, permite que ocorra a nossa elevação e purificação. Esses atletas fortalecidos, que ele está mostrando isso, é com todo mundo. Eu estou dando o exemplo dos atletas porque a gente viu a reportagem ontem e ela ficou fresca aqui na minha cabeça. Mas, diante disso tudo, com a mudança que eles tiveram, eles abraçaram a oportunidade, né, e seguiram adiante. Então, despertou neles um desejo de mudança, né? Então, quando a fé ela promove em nós essa mudança, nós conseguimos dar uma guinada na nossa vida, né? Nós mudamos. Vamos falar de um outro exemplo que todo mundo conhece muito bem, Paulo de Tarso. Ele perseguia os cristãos, né? E, de repente, no momento em que ele fica cego, né? Porque ele fica cego, na hora que ele vê a luz de Jesus e tudo mais, aquilo promove nele a cegueira, aí ele passa por um período de reflexão e muda totalmente a vida dele, né? Muda de comportamento, muda de atitude e começa a transmitir depois os ensinamentos de Jesus de uma forma brilhante, que só chegou aos nossos dias graças a Paulo de Tarso, não é? Então, quanta mudança pode ser promovida a partir daí. E assim, esses atletas que a gente está comentando, ou Paulo de Tarso, ou cada um de nós que já passou por uma experiência dessa de renovação, a gente começa a salvação a hora que a gente promove essa mudança de atitude. Então, a nossa salvação começa ali. Nós estamos nos salvando, né? Como criaturas. E o terceiro ponto. Quando a dor não promove essa mudança, o que acontece? Ela vem novamente, de outra forma, com outro problema, com outra característica, até que nós possamos conseguir sublimar e aprender e mudar. Então, nós vamos passar pela dor quantas vezes forem necessárias para que nós possamos promover essa mudança. E aí, a gente passa pela dor, desperta a fé. Fazemos a mudança? Maravilha, vamos continuar. Não fazemos a mudança, ela vai de novo vir bater na nossa porta, às vezes de outra forma e com outras características. Se esses atletas que está passando lá não tivessem uma mudança de comportamento, o que aconteceria? Provavelmente acabariam entrando numa depressão, num problema muito mais sério do que esse que eles viveram naquele momento e que se renovaram, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz uma informação que eu considero muito valiosa para nos ajudar nesse processo de mudança.
que ele fala? Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Ou seja, não basta a gente ter uma fé contemplativa, de prece, de oração, e vou pedir, e vou orar, e vou pedir. Se ela não tiver ação, ela não sai daquele momento, ela fica ali só contemplando e não resolve absolutamente nada. Continuar usando o exemplo dos atletas. Se eventualmente eles tivessem se convertido na fé e tivesse orado, rezado, sem a atitude de sair e de promover essa mudança, eles dificilmente teriam conseguido sair daquela situação. Despertou a fé? Despertou. A oração é importante? É importante. A gente tem que orar? Tem que orar porque a gente se conecta, tá certo? Agora, se eu ficar orando e não fizer nada, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que a gente precisa. Então, a fé está no Evangelho. Ela tem que ser ativa. E ser ativa significa ação. Ação da nossa parte, tá? E aí eu me lembrei de uma outra historinha para dar o exemplo disso, né? Acho que vocês já devem ter ouvido aquele senhor que começou a alagar a casa dele, e aí a água começa a entrar dentro da casa dele, a água subindo, ele morava num sobrado, ele sai da parte de baixo, vai para a parte de cima, a água continuou subindo, e ele orando, porque era uma pessoa de muita fé, então ele estava lá orando, pedindo, aí não deu, ele subiu para o telhado, a hora que ele subiu para o telhado, apareceu um bote, Senhor, venha que a gente tira o senhor daí. Ele falou, não, eu tenho muita fé em Deus, eu estou orando e Ele vai me salvar. Aí o bote, muito a contragosto, foi embora, e a água continuou subindo, e ele já estava no telhado com a água na cintura, e nada, a chuva não parou, e nada disso aconteceu, e aí vem outro bote, aí o bote chega perto dele, ele de novo, não, você não precisa, porque eu estou orando e Deus vai me salvar. Aí a chuva continua subindo, ele já estava só com a cabeça para o lado de fora, vem um helicóptero, joga a escada para ele, fala para ele, pega aquela escada. Não, eu estou orando e Deus vai me salvar. Ele morre, né? Porque a chuva não parou. Aí ele chega no céu, depois de algum tempo ele tem a oportunidade de conversar com Deus, e aí ele chega para Deus e fala, eu não compreendo, eu tenho tanta fé no Senhor, eu orei tanto, não entendo por que eu não fui salvo. E aí Deus vira para ele e fala para ele, eu também não entendo, te mandei 2 botes e um helicóptero. O que faltou para esse senhor no nosso exemplo? Uma fé ativa, não é? Ele pode pedir, o que ele estava esperando? Que a chuva ia parar? Ou que o mar, a água ia se abrir para ele poder sair andando? Como se fosse... Às vezes a gente fica esperando um milagre, um milagre acontecer, com toda a pompa dos milagres bíblicos que a gente vê de vez em quando, mas, gente, o milagre não é assim. O milagre às vezes bate na nossa porta com bote, eu só tenho que ter a ação de subir em cima do bote. Então, se ele tivesse uma fé ativa, ele ia agradecer e falar, graças a Deus que o Senhor mandou um bote para mim. Subia dentro do bote, já tinha ido embora e já tinha sido salvo. Então, será que a nossa fé é ativa ou ela só é contemplativa? Essa é uma outra pergunta que a gente deve se fazer. O Evangelho continua dizendo o seguinte, inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. É o que a gente está falando. A partir da fé, a gente sintoniza com a espiritualidade e nós conseguimos receber, através dessa sintonia, intuição, auxílio, ajuda, para que nós possamos nos melhorar, né? Para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. Então, é o início do processo, é o despertar da fé. Haroldo Dutra Dias, em uma palestra sobre fé, faz um alerta que muitas pessoas acham que ter fé é acreditar.
Então, quando a gente... Você tem fé? Sim, eu acredito em Deus. E aí ele fala que não, que ter fé não é acreditar, é confiar. Ter fé é confiar. Quem acredita pode deixar de acreditar de uma hora para outra, não é? Porque eu acredito em você. Ah, não, agora eu não acredito mais em você, não é? Então, não é. Agora, quando eu confio, eu me entrego naquela ação. Então, a gente tem que confiar. E é uma colocação muito, muito boa. Então, quando eu digo, eu sei, eu confio, eu começo a comungar com a espiritualidade superior. E aí a gente começa a promover aquela reforma íntima tão desejada, porque a gente começa essa comunhão. E aí a gente vai se desvencilhando do homem velho e vamos criando o homem ou a mulher nova, tá certo? É fácil essa trajetória? Não é fácil. A gente não muda do dia para o outro. A Joana de Ângeles fala muito isso na obra dela, que a mudança sempre é gradativa, ela é lenta, ela é progressiva, mas depende só do quê? Da nossa ação, da nossa fé ativa para aquela mudança. Se nós tivermos essa fé ativa, num determinado momento ela vai acontecer. Emmanuel, no livro Consolador, diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. É alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, mas afirmar, eu sei, como todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Não significa que a gente não deve pôr a razão em ação. Nós temos que estar com a nossa razão sempre ativa. Mas a gente consegue, a partir da razão, ter um outro tipo de entendimento que nos traz muito mais confiança. Porque quando eu conheço, eu sei efetivamente do que está acontecendo, a minha confiança é muito maior. Então, por isso a importância de nós estudarmos, porque a partir do estudo, a gente vai se aproximando mais da realidade e nós começamos a ter um outro enfoque na nossa existência. Então, essa fé, que a gente chama de fé raciocinada, ela cria muito mais o eu sei, o eu confio, porque você entende o que está acontecendo naquele momento. Você entende que a dor é necessária. Você entende que ela é uma professora bendita que vai nos ajudar e que eu posso lidar com aquela dor se eu me movimentar, se eu agir, se eu mudar, se eu tiver outro comportamento, né? E o Evangelho, então, nos fala de como nós podemos ainda despertar essa fé e, a partir do exemplo, ajudar as outras pessoas para que também despertem essa fé. Então, ele diz assim: pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a vera confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, pregar pelo nosso exemplo, não é? A melhor forma de nós falarmos de fé para as outras pessoas é quando nós temos a oportunidade de falar daquilo que nós passamos, daquilo que nós vivenciamos, ou quando as pessoas veem pelo nosso exemplo, no momento de dor, qual foi a nossa reação, qual foi a nossa atitude. E às vezes as pessoas nem sabem exatamente qual foi a sua reação, porque isso é algo íntimo, mas que fica dentro de você como um fortalecimento enorme da sua fé. Para finalizar, eu vou contar para vocês, eu não sei se acho que eu já devo até ter falado que o meu filho teve um timoma com 13 anos de idade. Ele hoje está com 34 anos. 34? Precisa fazer as contas de trás para trás para poder lembrar. Mas já é casado, tem um filho, me deu um neto lindo, mas aos 13 anos de idade ele teve um timoma. Oi? Timoma é quando o timo começa a crescer e ele vira um tumor. O timo é uma glândula que tem bem pertinho do coração.
E o que estava acontecendo? Ele estava com um tumor de 13 centímetros. E esse tumor estava empurrando o coração dele. Só que assim, nós descobrimos por acaso. Porque ele foi fazer um exame médico para natação. A hora que passou, a médica da natação falou, ele está com um soprinho cardíaco. Aí eu falei, olha, ele quando era pequeno, ele tinha realmente um sopro, mas nós fizemos todos os exames e o médico chegou à conclusão de que era um sopro inocente. Então, nós nem nos preocupamos mais com isso. Aí a médica falou, mas é bom, passa no médico só para desencargo de consciência. Por desencargo de consciência, eu marquei o cardiologista. O cardiologista fez o exame, olhou, e aí o exame que ele pediu inicialmente não deu nada conclusivo. Aí ele falou, mãe, por desencargo de consciência, eu vou pedir mais um exame. E aí foi assim, 2 semanas depois ele estava fazendo outro exame por desencargo de consciência. Aí na hora que fez o exame, detectou que tinha o timo. Aí era esse tumor enorme que estava lá e que estava empurrando o coração. Aí fui para um outro cardiologista, depois fui para um outro cirurgião, passei por... E aí, bom, tem que remover. Para remover, a primeira coisa que tinha que fazer, antes de mais nada, é descobrir se ele era benigno ou maligno. Aí teve que fazer uma punção nesse timoma. Só que era uma região muito difícil, porque estava próximo do coração. Então, ela tinha que ser feita com ultrassom, para não correr o risco de perfurar o pulmão, sabe? Então, fomos lá para a Beneficência Portuguesa, que era o único lugar que fazia esse exame. Aí fizemos o exame e deu que o tumor realmente ele não era maligno. Era um tumor... Só que ele poderia precisar de radioterapia ou outras coisas se ele, porventura, estivesse enraizado, que eles chamam, né? Se ele tivesse encapsulado, todo fechadinho, não precisaria de nada, mas poderia precisar. Concluindo, com 13 anos, com um tumor de 13 centímetros dentro do peito, foi um desespero generalizado na nossa família. Nessa época, eu já era espírita, eu e meu marido. Quem teve que, assim, ajudar as pessoas, a minha mãe, as minhas irmãs, a passarem por aquela situação, porque fica todo mundo angustiado, né? O que vai acontecer? Tinha que fazer a cirurgia, tinha que ser removido. E assim, criança, e abriu o peito de cima até embaixo, ele tem até hoje uma cicatrizona enorme, e aí aquilo foi realmente... Mas assim... Enquanto estava passando pelos exames, enquanto estava passando pelo processo até o momento da cirurgia como um todo e a recuperação, o meu sentimento era assim, se for um tumor maligno que está enraizado e ele tiver que passar por uma quimioterapia, e ele não, de repente ele não vir a resistir, o que meu coração falava? Ele falava, só vai acontecer aquilo que é necessário. Se for dessa forma, é porque tem que ser desse jeito e você tem que passar por essa provação. Ele vai ter que passar por isso e você também vai ter que passar. Então, você tem que ser forte e você tem que encarar tudo isso, porque seja o que vir pela frente, é aquilo que eu preciso. Nesse momento, foi o momento em que eu compreendi o tamanho da minha fé. Porque até esse momento, eu nunca tinha passado por uma situação tão grave, tão dolorosa, né, que pudesse falar assim, não, você está passando... Nunca tinha. Nesse momento foi, para mim, o momento de maior desespero. E aí ele fez a cirurgia. Quando nós fizemos os exames, o tumor tinha 13 centímetros. Quando foi removido, ele estava com 10 centímetros, menor do que o tamanho que estava. E nada me tira da cabeça que ele reduziu por causa do passe que eu dava nele depois que ele dormia de noite. Ele ia dormir, eu não dava o passe quando ele estava acordado, porque eu falava, ele deve ficar impressionado com isso. Então, eu esperava ele dormir, aí eu ia lá do lado da cama dele, diz que passe de mãe, não tem a melhor coisa que pode acontecer. Então, tenho certeza que a redução do tamanho foi em função disso. Estava encapsulado, estava fechadinho, e assim, a recuperação dele, com 13 anos... Eles se recuperam muito rápido, então ele se recuperou muito rápido. E hoje em dia, logo depois da cirurgia, ele ainda tinha um refluxo da válvula mitral por causa desse buraco que ficou, né, da onde foi retirado. Hoje em dia, ele não tem mais nem refluxo, ele não tem mais absolutamente nada. Vejo isso como um testemunho
do que pode a nossa fé. Então, a nossa fé raciocinada, essa fé que sabe que o que está passando, ele é necessário para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E ele tem uma outra finalidade, a finalidade de nos despertar para essa mudança de comportamento, para que a gente possa se tornar melhor, para que a gente possa compreender o quanto é importante a fé na nossa vida para tocarmos adiante e para sairmos daqui realmente vitoriosos, né, da nossa encarnação. Para que a gente retorne à pátria espiritual cientes de que nós fizemos o que precisava ser feito, que nós passamos pelas provas e nós nos melhoramos durante essa existência. Nos melhoramos para poder chegar efetivamente no plano espiritual, assim, falando, não, cumpri o que eu tinha que fazer, né? Eu batalhei o melhor de mim nessa existência. Então, eu trouxe esse exemplo do que eu vivenciei, só para vocês verem assim que todo mundo passa por problemas, todo mundo tem dificuldades. Mas o meu pai tinha uma frase que, assim, ele vivia falando isso, ele falava, a nossa vida, ela é feita de momentos felizes. Então, vamos curtir esses momentos felizes e entender que a dor passa. Então, que se ela está... Depois da tempestade, ele falava, vem a bonança, vai passar. Chico falava isso, né? Isso também vai passar. Então, que a dor seja a nossa companheira de aprendizado. Que ela seja para a gente essa oportunidade de despertar a nossa fé com esperança, para que a gente realmente conquiste aí as nossas realizações como espíritos encarnados que têm como destino a perfeição. Esse é o nosso destino e a gente não pode se esquecer disso. Boa tarde, muito obrigada, gente. Agradecidos que estamos dessa oportunidade bendita, de todo o aprendizado que tiramos, dos ensinamentos que vêm dessas obras que nos auxiliam na jornada. Que a nossa fé possa sempre estar fortalecida, com um coração pronto para novos desafios, para novas oportunidades, mas acima de tudo, conectado com o Pai, conectados com Jesus, na certeza de que tudo aquilo que vivenciamos é necessário para cada um de nós, mas na certeza também que podemos dar o primeiro passo para mudar aquela situação. Podemos dar o primeiro passo para nos aproximarmos mais da plenitude e da espiritualidade amiga que nos acompanha. Que sejamos sempre muito fortes, que sejamos sempre muito resolutos e que estejamos sempre dispostos a recomeçar, a reiniciar uma nova jornada. Que Jesus nos abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, abençoe especificamente, principalmente, todos aqueles que estão passando por dores, por privações, por sofrimentos, que eles recebam as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações e principalmente o nosso amor. Que possamos compartilhar nesse momento muito amor, para que todos recebam as boas energias. Fica conosco, Senhor, iluminando essa nossa casa que nos abriga, os seus trabalhadores, os trabalhadores do plano espiritual, e fica conosco durante toda a semana, para que possamos retornar, mais uma vez, para novos aprendizados. Que assim seja, graças a Deus.